Há muita expectativa sobre o que acontece após a morte. A Bíblia não entra em grandes detalhes sobre o que acontece imediatamente após a morte. É seguro dizer que entraremos em uma realidade muito além do que poderíamos ter imaginado. Há pelo menos 5 coisas concretas que a Bíblia diz sobre o que devemos esperar quando morrermos e além. Número 1. Os filhos serão levados à presença de Cristo no céu. Cristo está agora no céu. Atos 1, verso 2, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 3, verso 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 2 Tessalonicenses 1, verso 7. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Os crentes irão estar com Cristo. Jesus disse ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. E em 2 ocasiões, Paulo falou da morte como nos introduzindo na presença de Cristo. Filipenses 1, versos 23 e 24. Porque de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. 2 Coríntios 5, versos do 6 ao 9. Assim que andamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Número 2. O céu é um lugar glorioso, e estar com Cristo nessa glória será muito superior às nossas vidas terrenas atuais. Note que Paulo diz que deixar esta vida para estar com Cristo é muito melhor. Filipenses 1, verso 23. E que ele preferiria estar ausente do corpo e em casa com o Senhor. 2 Coríntios 5, verso 8. Vale ressaltar também que estar com o Senhor no céu é chamado de estar em casa. Uma das coisas que tornarão o céu maravilhoso é a realização de que chegamos ao nosso verdadeiro lar. Número 3. Por mais incrível que seja estar no céu após a morte, Deus tem algo ainda maior reservado para nós. Viveremos nos novos céus e na nova terra. Ainda em vida, Paulo afirmou que aguardava ansiosamente a redenção de seu corpo. Romanos 8, verso 23. E não somente ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Número 4. Os crentes serão aperfeiçoados e purificados de todo o pecado no momento da morte. Isso decorre do ponto anterior, de que os crentes são imediatamente levados ao céu após a morte. O céu é completamente puro e livre de toda mancha e pecado. Portanto, quando Deus nos leva para lá, Ele nos prepara para a experiência, tornando nossos corações perfeitos em santidade. Isso é consistente com sua intenção de nos tornar completamente semelhantes a Cristo e nos apresentar a si mesmo, sem mácula, ruga ou pecado na volta de Cristo. Romanos 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 5, verso 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
1 Tessalonicenses 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 5. Aqueles que não confiaram em Cristo nesta vida serão separados de Deus e entrarão em uma realidade desprovida de toda a graça comum e bênção de Deus. Na parábola do homem rico e Lázaro, Jesus descreve Lázaro sendo levado para o céu quando morre. Mas o homem rico, por ter negligenciado as Escrituras, entra imediatamente em grande tormento e é excluído das bênçãos do céu. Lucas 16, versos 22 ao 26. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. A palavra nos fala da dura realidade que aguarda aqueles que não colocam sua fé em Cristo para serem resgatados do pecado. Mateus 13, verso 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Mateus 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lucas 12, verso 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. João 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Podemos concluir a partir de tudo isso que a morte não é o fim de nossa existência. Temos corpos, bem como almas. A morte é a separação do corpo e da alma, não o fim de nossa individualidade. Quando morremos, nossos corpos morrem e deixam de existir como o lugar onde residimos. Mas continuamos a existir como almas, seja com Cristo em glória ou separados de Cristo na vergonha. Saber que a morte nos leva diretamente às realidades do céu ou do inferno deveria nos levar a buscar a Cristo como nosso refúgio e salvação, e esforçar-nos, como fez Paulo, para sermos agradáveis a Ele, quer em casa ou ausentes, 2 Coríntios 5, verso 9. Como resultado, após a morte, uma pessoa reside em um lugar de conforto ou em um lugar de tormento. A compreensão profunda da vida após a morte, conforme descrita nas Escrituras, revela que a morte não é o término de nossa existência, mas sim uma transição para uma realidade eterna. A fé em Cristo oferece a promessa de uma morada com Ele no esplendor do céu, onde a perfeição, a paz e a alegria aguardam aqueles que confiam nele. Ao mesmo tempo, a rejeição da graça de Deus leva a uma separação dolorosa e eterna. Que isto nos motive a buscar a Cristo como nosso refúgio e salvação, a viver de maneira que o agrade, tanto nesta vida quanto na vindoura. Que possamos encontrar consolo na certeza de que, após a morte, aguarda-nos um destino que reflete nossas escolhas espirituais.
Que a esperança da glória eterna nos inspire a viver uma vida significativa e transformadora, reconhecendo que em Cristo encontramos a verdadeira essência da vida, mesmo além do limiar da morte física. Hoje, se você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.